E hoje é o nosso culto do dar. E eu, buscando ao Senhor, e fui lá e preparei uma mensagem sobre dar. Ela se chamava O Poder do Dar. E talvez algum dia você vai escutar ela. Mas não é hoje. Porque o Senhor ministrou na sexta-feira ao meu coração que nós também precisamos aprender a receber. Aprender a receber. E a primeira pessoa de quem nós precisamos aprender a receber, talvez a gente fique só nesse ponto mesmo. Nós precisamos aprender a receber de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a receber de Deus. Vai dizer que você nunca viu alguém dizendo assim: não, isso eu nem oro, né? Porque Deus tem tanta coisa para fazer que Ele não vai estar se preocupando com esse tipo de coisa. Já ouviu? Alguém já ouviu isso? Já ouviu? Quem é que já fez uma oração assim? Uma oração não, né? Mas pensou assim: não, isso eu nem vou orar. E Deus, né? Mas por que não? Por que não? Por que não aprender a receber? Por que não aprender a de graça a receber? Quer ver outra? Você já viu alguma pessoa, talvez você mesmo, que pensou assim: não, mas eu não sou digno disso? Já passou por essa? Eu nem vou orar sobre esse assunto, eu nem mereço isso. Não, isso que estão me dizendo que Deus quer fazer na minha vida, não, eu nem isso não. Não, isso eu nem tem jeito para mim. Nós precisamos aprender a receber de Deus. E o primeiro versículo é João 3,16. Versículo clássico, que talvez você já saiba decora, e se não sabe ainda, procure aprender. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou seu Filho, Deus amou a nós e deu seu Filho de tal maneira. Essa tal maneira foi a mesma maneira que uma vez houve entre o pessoal que havia saído do Egito, né? O povo de Deus do Antigo Testamento saíram do Egito, e aí eles pecaram e serpentes venenosas estavam atacando, e Deus disse: faça uma serpente de bronze, coloque ela no madeiro, levante ela, e quem olhar para ela, então vai ser livre, não vai morrer da picada da cobra. E essa é a tal maneira. Jesus veio até aqui na terra, nós estávamos morrendo pelo pecado, o pecado foi sobre nós, ele se tornou um símbolo, assim como aquela serpente de bronze, ele se tornou um símbolo do nosso pecado, ele foi pendurado no madeiro e foi levantado no madeiro, e quem olha para ele pendurado na cruz, esse recebe perdão dos seus pecados. Então essa é a tal maneira, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Fazendo com Jesus, como ele já havia feito lá atrás, com um símbolo através daquela serpente de bronze. Então Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Estava conversando com o Lucas essa semana ainda, que tantas vezes nós pensamos a respeito do que Jesus ele fez por nós naquela cruz. Só que aí, conversando sobre filhos, né, nós pensamos assim: com a gente faz o que vier, a gente vai atrás, a gente corre, a gente se vira. Mas geralmente nós, como pais, com nossos filhos ninguém mexe, é ou não é? Quem é que é pai assim? Meu filho, ninguém mexe não. A gente tem esse instinto. Agora você imagina como o pai foi altruísta, a ponto de entregar seu filho para vir na terra morrer. Já parou para pensar? A ponto de abrir. Imagine o sofrimento. Jesus estava ali encarando a cruz de peito aberto. Mas como estava o coração de Deus o Pai naquele momento? Ao ver o seu filho. Então o coração de Deus é um coração que dá. A essência de Deus é uma essência de doação. Amém? Essa é a essência. E quando nós nos tornamos pessoas que dão, nós estamos compartilhando dessa essência com Deus. Deus é um Deus que abre mão. Deus é um Deus que se entrega. E quando nós somos pessoas que dão, nós nos assemelhamos com Ele. Primeira coisa que você precisa aprender a receber de Deus. Aprenda a receber o perdão. Você pode dizer para a pessoa ao seu lado: aprenda a receber o perdão.
Existem pessoas que elas sempre continuam se sentindo pecadoras. Tem um ditado, né, no meio gospel aí, que é muito interessante, que ele diz assim: eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo lutando contra o... Quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura. Então, você é um santo agora. A santidade de Jesus está sobre você. Pastor, mas por que às vezes eu ainda peco? Por que eu às vezes ainda erro? Porque no seu interior, no seu espírito, que estava morto, você nasceu de novo. Mas a sua alma, seus sentimentos, suas emoções, suas vontades, estão num processo de transformação, para que você venha manifestar essa santidade que já está dentro de você, também em todas as suas palavras, suas atitudes e seus pensamentos. Amém? Amém? Então você que já nasceu de novo, que já entregou a vida para ver Jesus, você já é santo. Agora precisa manifestar essa santidade de forma externa também. Externo. Você é um santo lutando contra o pecado. Amém? Você pode dizer: eu sou um santo lutando contra o pecado. Aleluia. Eu não estou falando de ter noção da condição humana. Ah, o ser humano peca. Sim. Estou falando de nós termos fé naquilo que Ele fez por nós. E fé naquela palavra que eu cito em todo culto de Santa Ceia. Qual é a palavra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Olha só que interessante. Preste atenção. Uma vez que você confessou os teus pecados, primeiro, você pode estar dando ouvido para o acusador. Jesus é chamado de advogado. O Espírito Santo é chamado de advogado. E o diabo? Acusador. Entendeu? Jesus, chamado de advogado. Espírito Santo, chamado de advogado nesse pecado. E você pediu perdão para Jesus. E você não se sente perdoado. Você se sente ainda pesado. Você se sente ainda indigno, que não presta para nada. Você sente ainda toda a sujeira do pecado. Talvez você se encaixe nessa primeira opção. Talvez você está dando ouvidos ainda ao acusador. Porque ele que fica dia e noite dizendo: você não dá conta mesmo de ser crente, você não tem jeito mesmo, você nunca conseguiu, não vai dar certo. Em nome de Jesus, que isso caia por terra na sua vida, amém? A segunda opção é que talvez você não entendeu. Talvez você não entendeu. Talvez você não entendeu o poder do que Jesus Cristo fez na cruz por você. Querido, Jesus Cristo, Ele tomou sobre si os teus pecados, amém? E Ele carregou, e Ele te perdoou, e agora você é santo. Mas talvez você não entendeu a profundidade disso ainda. E por isso fica se sentindo, talvez você se encaixe nessa segunda opção. Ou talvez você se encaixe na terceira opção. Eu acho que é pior até. Talvez você está duvidando da palavra. Como assim, pastor, duvidando da palavra? Querido, a palavra não diz que Ele perdoa o pecado e que Ele livra da iniquidade, da injustiça, não diz? Ok? Mas se você fica pensando assim: ah, pastor, mas se você soubesse o que eu fiz, você não ia dizer isso. Não, peraí. Mas não está escrito aqui, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Não tem um toda ali? Não, pastor, mas se você soubesse o que eu fiz, você ia saber. Paulo mandava torturar cristãos. Raabe foi uma prostituta. Pedro negou Jesus na cara dura. Davi adulterou. Jacó enganou todo mundo. Isaac mentiu. O Geraseno era possuído por milhares de demônios. Qual é a coisa comum entre todos eles? Todos foram perdoados pelo mesmo Jesus. E eles têm muito a ver contigo, esses caras aqui. O pastor está dizendo que eu fiz alguma coisa dessa? Não! Você também foi perdoado pelo mesmo Jesus. E sabe o que mais? Esses mesmos. Moisés se tornou um grande profeta, um grande homem de Deus. Paulo se tornou um tremendo de um apóstolo.
Raabe, uma princesa. Pedro, até a sombra dele curava doente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jacó virou Israel. Isaac, um patriarca. E o Geraseno evangelizou no mínimo 10 cidades. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Eles tinham em comum que eles creram no poder de Deus de perdoar pecados. Eles tinham em comum que eles creram na graça. A graça é o favor imerecido. A graça é o presente. A graça é você vem no culto do dar e alguém que talvez você nem conhece direito te dá um presente. É de graça. Você nem conhecia Jesus direito. Mas quando você entregou a vida para Ele, Ele veio e te largou esse presente que é a salvação. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei qual fardo que você anda carregando nas costas. Mas eu sei como você pode sair daqui. Olha só. Não sei como você chegou. Mas eu sei como você pode sair. Sabe como é que é? Cochicha para a pessoa do outro lado aí. Tem que ser meio altinho por causa do distanciamento, né? Mas espera assim. Perdoado. Aleluia! Você pode sair daqui perdoado. Dá um glória a Deus, meu querido. Você pode sair daqui sem esse peso. Meu Deus, sem esse fardo. E é de graça. É culto do dar. Meu Deus. Aprenda, segunda coisa. Aprenda a receber a salvação de graça. Aprenda a receber a salvação de graça. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Esse é muito bom de você decorar também. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Às vezes é um pouco difícil entender a graça, porque ela vai contra o orgulho. Porque tantas vezes a gente escuta, eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa. Acontece que nada que você possa fazer é capaz de pagar pelo que você já fez. Como assim, pastor? O que eu já fiz? Você já fez pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Vocês estão bons de Bíblia. Então o que você já fez, o pecado, não há nada que você possa fazer que justifique o que você já fez. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode receber a salvação e aí fazer por gratidão. Receber a salvação e fazer não para comprar, adquirir, se tornar merecedor, mas fazer por gratidão pelo que Jesus te deu de presente. Amém? Nós queremos fazer muita coisa, mas é por gratidão àquele que de graça nos salvou. Aprenda a receber a salvação de graça. Enquanto você continua tentando merecer a salvação, você não consegue alcançá-la. Você fica que nem naquele desenho que dava quando eu era criança, que o bichinho lá pegava e pendurava alguma coisa na ponta da varinha e sentava no cavalo e colocava na frente assim, lembra? E o cavalo ia correndo tentando pegar. Alguns que não são tão jovens assim estão lembrando. E ele corria atrás tentando pegar, né? E nunca pegar, pé de pano, isso aí mesmo. E ele não conseguia pegar. E assim é, sabe, a pessoa que tenta alcançar a salvação, comprar a salvação, merecer a salvação, ela não alcança. Ela corre, mas não alcança. Agora, quando você vence o seu orgulho, sabe, tem que ter muita coragem para receber a salvação de graça. Porque isso vai contra a natureza humana. A natureza humana quer se achar boa. A natureza humana quer se achar merecedora. E a salvação é diferente de tudo isso.
A salvação de Jesus diz: vocês eram ruim mesmo, mas eu dei de presente a salvação e agora vocês são bons. Amém? É presente, é favor. E você tem que aprender a receber essa salvação. Amém? Agora, uma vez que você foi salvo pela graça, você precisa entender que você continua salvo pela graça. Você foi salvo não pelo que você fazia, mas pelo que Ele fez. E às vezes depois, no andar da caminhada cristã, nós pensamos que se nós pararmos de fazer, perdemos a salvação junto. Mas talvez você está passando por uma adversidade, um momento, uma situação. Eu te convido a continuar salvo pela graça de Deus. Amém? Olha só. Não se pode pagar 2 vezes pelo mesmo produto. Imagina, eu pego, passo no caixa lá um rolinho de desodorante para trazer para as doações de missões ali, que eles vão levar no Hospital Geral. E aí você vem, agarra da minha mão, volta para trás na fila de novo e passa no caixa de novo. O que alguém ia dizer que estivesse vendo? Né? Querida, a salvação já foi paga. E foi pago caro. Custou a vida de Jesus. Não queira você entrar para a fila do caixa de novo. Sabe por quê? Que se você entrar para a fila do caixa de novo, na hora que vier o preço, você vai ver que não tem grana no teu bolso para pagar. Se você não confiar na graça, você vai continuar frustrado. Você vai continuar perdido. Mais uma coisa sobre aprender a receber de Jesus. Aprenda a confiar na substituição. Aprenda a confiar na substituição. Você estava condenado ao inferno. Você estava condenado ao castigo. Você não desfrutava da santidade de Deus. Deixa eu ler para você um versículo que se encontra em Isaías 53, os versículos 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. Eu amo esses textos e diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você pode ir dando glória a Deus, aleluia. Enquanto eu vou ler de novo, te dar mais uma chance. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia. Olha só que interessante. Jesus morreu a sua morte para que agora você viva a sua vida. Você precisa olhar para Jesus e sair dessa de, ai, mas eu não mereço. Porque Jesus trocou de lugar contigo. E nós chamamos isso de imputação. Quando Jesus trocou de lugar contigo na substituição, Ele fez o que contigo? A imputação. O que é imputação? É coisas que pertenciam a Cristo, que foram enfiadas em você, foram colocadas sobre você, foram trazidas sobre você, foram jogadas sobre você. Então, como teu substituto, você precisa olhar para Jesus e ver quais os atributos que estavam nele quando ele estava vivendo aqui na terra, porque agora você não vive mais a sua vida. Ele morreu a tua morte, a vida que você vive é a vida dele, amém? É a vida dele. Então, quais eram os atributos que estavam em Jesus que foram colocados em você? Como é que era a vida de Jesus quando estava aqui na terra? Jesus era como? Era santo. Jesus era alegre. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus curava os enfermos, anunciava o Evangelho, libertava os oprimidos. Então, quando você confia, quando você recebe a substituição, a imputação, sabe o que acontece? Você confia que os atributos de Cristo estão sobre você. E agora você pode confiar que você é santo, que você anuncia o Evangelho, que você liberta os oprimidos, que você cura os enfermos. Por quê? Porque eu não vivo mais na minha morte, eu vivo agora a vida de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a sua identidade.
Porque se a gente ficar nessa de mereço ou não mereço, você vai se dar mal. Você acha que eu mereço estar pregando aqui hoje? É claro que eu não mereço. Eu sabendo o que eu ia pregar já, na hora do louvor eu gosto de virar para a igreja, eu fico no cantinho ali, eu viro para a igreja, eu digo, Deus abençoa essa igreja, abençoa cada irmão, vem sobre eles, orando. E aí eu vi essa multidão aqui, como que eu me senti? É óbvio que da parte humana eu pensei assim, eu não mereço ser o pastor dessa igreja, tem tanta gente boa aqui, tem tanta gente fantástica. Tem ou não tem líderes poderosos nessa igreja? Você conhece alguém aí? Diz o nome de algum líder poderoso que você conhece nessa igreja. Fala em voz alta aí. Se ele está por perto, aponta para ele. Diz, olha o fulaninho ali, ó. Tem líder. Você acha que eu mereço ser pastor na igreja com esses líderes fenomenais, líder de célula, líder de ministério, pastores, líderes de rede? Você acha que eu mereço? Eu não mereço. E eu enchi os olhos d'água e fiquei segurando ali para não chorar. Você acha? Eu não mereço. Não mereço estar aqui anunciando. Mas a graça me alcançou. Jesus morreu minha morte para que agora eu possa viver a vida dele, porque ele merecia estar aqui, a gente trocou de lugar. Ele merecia estar pregando aqui, mas a gente trocou de lugar. Eu merecia estar lá pregado e ele merecia estar aqui pregando. Aí ele ficou pregado e eu fiquei pregando. Ele ficou na cruz, ele entregou a vida na cruz e eu estou aqui pregando. Porque ele me substituiu. E quando você vê alguém no seu trabalho, na sua escola, que precisa ser evangelizado, você não merecia evangelizar essa pessoa de jeito nenhum. Mas Jesus trocou de lugar contigo. E pela graça, você deve evangelizar ela, porque é isso que Jesus faria. Porque essa é a tua identidade. Aprenda a receber isso. Aprenda a receber. Talvez você olhe para o seu cônjuge, o seu marido, para a sua mulher. Às vezes eu olho para minha esposa e digo assim, meu Deus, eu não merecia uma mulher dessa. Talvez você tenha a mesma reação, você diz, eu não merecia. Mas é a graça. É o presente de Deus, é a santidade de Jesus sobre você, permitiu você ter esse cônjuge maravilhoso. Amém? Dá uma glória a Deus aí, querido, pelo menos para fazer eu pensar que é verdade isso aí na sua vida. Meu Deus, aprenda. Aprenda a receber. Ah, mas eu não mereço ser curado, nem vou orar por cura, eu vou logo tomar remédio, nem mereço ser curado. Como assim? O castigo que nos traz a paz, pelas suas feridas fomos sarados. Você não merecia, mas Ele te deu a salvação. Amém? Ele te deu a cura. Ah, mas eu não mereço ser um líder de célula. Você não merecia mesmo, mas Ele trocou. Aprenda a receber. Quando um líder seu chegar para você e disser assim, fulano, eu quero que você ajude na obra de tal maneira, fazendo isso, fazendo aquilo. Às vezes é varrendo, às vezes é liderando uma célula, às vezes é abrindo a casa. E você pensa assim, não, mas eu não mereço a honra de ter uma célula na minha casa. Não, mas eu não mereço ser líder de uma célula. Não, mas eu não mereço discipular ninguém. Tá certo, pelo ponto de vista humano. Mas um pouquinho antes de 2 Coríntios 5,17, que é aquele, né? Ah, se alguém é nova criação, as coisas... 2 Coríntios 5,16 diz assim, um pouquinho antes, a ninguém mais conheçamos do ponto de vista humano. A ninguém mais conheçamos segundo a carne. E sabe o que isso inclui? Você se olhar no espelho e parar de te ver que nem o diabo te vê. E você começar a te ver como Jesus te vê. Como que Jesus me vê? Como que Deus o Pai me vê? Deus o Pai te vê pelo buraco de uma mão furada. Ele te olha através do que Jesus fez para você. E quando Ele te olha, Ele te vê um santo, Ele te vê alguém que merece fazer isso. Merece por substituição, por imputação, não por si mesmo, mas merece pela graça. Aleluia. Agora que vem o ponto 2, tá? A primeira era aprender a receber de Jesus. Segunda coisa, aprenda a receber do Espírito Santo. Ou vamos melhorar até? Aprenda a receber o Espírito Santo. É a mesma lógica. Nós não fazemos por merecer o Espírito Santo. É de graça que ele vem sobre nós.
Nós não fazemos por merecer, é um presente e ele vem sobre nós. Você pode pedir, mas ele vem como ele quer, do jeito que ele quer. Para você ter uma ideia, olha línguas estranhas. Às vezes você nem sabe o que está orando e está vindo. É de graça, é de graça, é de graça. Se ele quiser, ele pode falar através de você em línguas, ele pode curar os enfermos, ele pode libertar os oprimidos, ele pode profetizar. Aceite de graça. Eu, pelo ponto de vista humano, sabe, queridos, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, quase, assim, eu não me lembro uma semana que não haja uma situação onde eu não veja ou o mover de anjos ou de demônios. Às vezes a gente está andando na rua e eu vejo saindo de casa, saindo de lugares, saindo de estabelecimentos, e eu enxergo essas coisas, e eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno disso, mas eu aceito. Eu aceito. É de graça. Às vezes, querido, eu estou num momento, entre aspas, comum, caminhando na rua, andando, pensando em outra coisa, e do nada o Espírito Santo me fala a respeito da vida de alguém, me revela uma situação. Eu mereço? É claro que eu não mereço. Tem gente melhor do que eu que podia estar fazendo, com certeza. Mas ele quer fazer. Eu aceito. Você aceita? Se o Espírito Santo vier sobre você com dons, com ferramentas, com poder, você aceita? Ou você vai ficar, eu não mereço. Porque a gente não pode mais, 2 Coríntios 5,16, ficar conhecendo a gente mesmo do ponto de vista humano. Porque se a gente continuasse conhecendo do ponto de vista humano, a gente vai viver no pecado, porque está desobedecendo a palavra de Deus. Ele diz, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E se antes um dia Cristo consideramos assim, não consideremos mais. Porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura. Você não se conhece mais segundo a carne. Você recebeu a salvação pela graça e por causa disso, a santidade de Jesus está sobre si. E quando Deus o Pai olha para você, Ele te vê tão santo como Jesus. E por causa disso, por causa da graça de Cristo, então sim você merece os dons, o poder do Espírito Santo e ser poderosamente usado por Ele. Aleluia! Glória a Deus. Cadê aqueles líderes poderosos que a gente pediu para apontar o nome e falar antes? Cadê os líderes de célula? Cadê os líderes de rede, pastores? Cadê? Vocês também não mereciam, né? Mas é de graça. Vocês aceitam essa graça? Vocês aceitam ser usados? Cadê o Ministério de Louvor? Vocês aceitam ser usados? Cadê? O Ministério de Louvor pode vir aqui então? Por gentileza. Os líderes podem vir aqui também, esses líderes de célula, de ministério, pastor.